Hoje, pessoal, eu quero falar de uma coisa, daquilo que nos separa do amor de Deus. Tem algo que nos separa do amor de Deus. Lá na Bíblia, lá em livro de Romanos 8, capítulo 38, diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Então ele diz aqui que nenhuma dessas coisas separa uma pessoa do amor de Cristo. Nem a perseguição, nem a angústia, nem a fome, nem os principados, nem os potestades, nem os anjos, nem a morte nos separa do amor de Deus. Porque a morte, quando você é de Deus, você tem certeza da sua salvação, a morte não separa você de Deus. A morte, ela une você a Deus. Mas tem uma coisa que separa nós do amor de Deus. E eu vou te provar isso aqui agora. Lá no livro de Isaías 59, capítulo 1, Deus fala aqui o que nos separa do amor de Deus. Diz aqui: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravados seus ouvidos para não poder ouvir. Quer dizer, a mão de Deus não está encolhida, que para ele não possa salvar. Mas por que Deus não me salva? Por que Deus não salva se a mão dele não está encolhida? Por que Deus não abençoa a minha vida? Por que Deus não muda a minha vida? Por que Deus não me faz feliz, não tira essa solidão, não tira essa depressão, essa angústia? Por quê? Se a mão dele não está encolhida, por que as pessoas vivem sofrendo no mundo? Aí ele diz aqui: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso. Quer dizer, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Quer dizer, a iniquidade separa a pessoa de Deus. O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado arquitetado, um pecado planejado. Aquilo que a pessoa sabe que é errado e ela está cometendo. É um planejamento. Ela sabe tudo que está fazendo e ela continua cometendo. Então essa pessoa, ela está o quê? Ela está vivendo o quê? Na iniquidade. Então a iniquidade separa a pessoa de Deus. E ele diz aqui: no vosso Deus, o pecado encobre o seu rosto de vos, para que não vos ouça. Quer dizer, a iniquidade separa a pessoa de Deus, o pecado encobre ela, para que Deus não ouça. Quer dizer, o pecado faz uma nuvem negra sobre ela. Então Deus olha do céu para ela e não consegue enxergar ela, porque ela está coberta de quê? Como se fosse uma nuvem negra. O pecado já separou ela e a iniquidade encobre ela. Então é por isso que Deus não ouve ela. Por isso que ela ora e Deus não ouve. Por isso que a mão de Deus continua estendida para ela. Mas Deus não salva a pessoa. Deus não transforma a vida dessa pessoa. Então, os pecados separou até Jesus de Deus. Jesus não cometeu pecado nenhum. Está na Bíblia que Jesus não cometeu pecado, nem engano, nem dolo. Mas o pecado da humanidade que Jesus, fala no livro de Isaías, que Jesus ele abraçou o pecado de toda a humanidade. Então ele foi moído por causa dos nossos pecados, foi castigado por causa da iniquidade. Então o pecado separou Jesus de Deus. Lá no livro de Mateus 27, Mateus 27, no capítulo 46, diz aqui: Deus meu, por que me desamparaste?
Então Jesus, quando ele estava pregado na cruz do Calvário, ele fez uma pergunta para Deus. Deus meu, por que me desamparar? Então ali Jesus se sentiu separado, que Deus tinha se separado dele. Por quê? Porque ele abraçou o pecado de toda a humanidade. E Deus não podia estar com Jesus, porque ele estava com o pecado das pessoas. Durante o momento que ele foi para a cruz, que ele foi pregado na cruz, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. Então Deus, o Espírito Santo, Deus se afastou dele. Quer dizer, nem Jesus ficou sozinho por causa do momento que ele estava no pecado, estava com o pecado da humanidade. O pecado separou Jesus de Deus. Imagina eu, imagina você. Então, medite nessa palavra. Se você vai ouvir esse vídeo, se inscreva no canal para fortalecer. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão sofrendo. Que Deus te abençoe.